Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus é bom em todo o tempo. Vamos continuar mais uma vez aí a série sobre família. Dessa vez vamos tratar o tema Aprendendo com a Família de Isaac. Quero que você compartilhe o link. Nós vamos fazer uma oração agora e em seguida um momento de adoração para então refletirmos na palavra. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez compartilhando a Tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz. Palavra que é mais cortante que espada alguma de dois gumes. Senhor, muito obrigado por estar no lar, na casa dessa família, podendo compartilhar as virtudes de Cristo Jesus. Seja conosco e que o Senhor venha com grande resgate, com grande poder, com grande salvação na família. É isso que oramos, crendo em nome de Jesus. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, toda
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Romanos, no capítulo 15, verso 4, diz um texto assim que tudo que foi escrito, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então hoje eu quero me apropriar de um texto do Antigo Testamento para compartilhar uma história fenomenal sobre família. Gênesis 25, do 19 ao 34. O texto é um pouquinho extenso, mas é necessário fazer a leitura completa para a nossa reflexão. Vamos lá. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor, porque sua mulher era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú mais. Rebeca, porém, amava mais a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom.
Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar, eu quero aprender com vocês a respeito dessa história. Isaac é um dos patriarcas. Isaac, filho de Abraão. E esse grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher chamada Rebeca e sua esposa era estéril. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente. A Bíblia diz que ele orou para que ela viesse dar à luz. Ela concebeu, os filhos eram gêmeos. E a Bíblia diz que o nascimento deles foi um pouco interessante, porque o mais velho nasceu e o outro veio agarrado ao calcanhar. E essa é a história da família de Isaac. Essa é a história do patriarca Isaac. E aqui nesse texto, para que eu seja prático, para não tomar muito tempo, eu já vou frisar diretamente algumas verdades, algumas lições que podemos aprender com a família de Isaac. Porque ao tirar lições daqui, podemos também fazer com que essas lições reverberem, reflitam em nossa família, e assim cada uma dessas verdades pode de alguma forma tocar e nos ensinar a nós e a nossa família também. E a primeira lição que eu quero constatar aqui, destacar com vocês, é a importância da oração. Jamais menospreze a importância da oração na sua família. Veja bem, o verso 20 vai dizer que ele orou. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Veja, um homem já de 40 anos, ainda era solteiro, seu pai insistiu, pediu para que o seu servo fosse atrás de Rebeca, trouxe Rebeca, então ele casa. E a Rebeca então é estéril, não podia dar filhos. E ele ora insistentemente. A Bíblia vai dizer que quando ele tinha 60 anos, que ela então concebeu, deu à luz. Esse homem orou insistentemente por 20 anos. Não despreze ou não menospreze a importância da oração em família. Devemos orar, apresentar os alvos da nossa família. Amém? Isaac orou insistentemente, aproximadamente 20 anos orando. Quanto tempo você já tem orado por um alvo? Alvo específico da sua família. A segunda verdade que o texto vai nos mostrar é sobre rivalidade. O texto diz que quando ela descobre que está grávida, ela começou a perceber uma guerra no seu ventre. O verso de número 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar para o Senhor. O Senhor disse: 2 nações há no teu ventre. 2 nações há no teu ventre. Tome cuidado. Jamais permita que a rivalidade encontre lugar, encontre espaço dentro da sua família. Nós devemos vigiar, tomar cuidado para que a rivalidade não entre sorrateiramente dentro da nossa família. A luta dos irmãos dentro do ventre da mãe prenuncia a rivalidade e os numerosos conflitos entre Jacó e o próprio irmão Esaú. Se você for continuar estudando, aquela venda da primogenitura causou uma grande intriga e uma grande rivalidade. Jacó teve que se separar do seu irmão e viveram anos separados. Era o prenúncio de uma divisão entre os irmãos. A rivalidade separa a família. Irmãos, vamos aprender algo nessa noite. Nós não somos rivais dentro da nossa casa. Que Deus traga sobre nossa vida a bênção da unidade e não da rivalidade. Mas o texto ainda nos ensina mais uma verdade preciosa sobre tudo isso. No verso de número 23, como resposta de Deus a essa mulher,
Deus diz assim: o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Precisamos aprender, ou seja, ter consciência de que uns na família se destacarão mais do que os outros. Sempre na nossa família tem umas pessoas que se destacam mais do que os outros. Sempre uns estudam mais do que os outros. Tem alguns que têm talentos e dons mais do que os outros. Tem alguns que ficam mais ricos, mais prósperos financeiramente do que os outros. E a gente precisa lidar com isso. Isso é fato. Em toda família acontece. Então, se você for o maior, tiver mais honra, ou seja, financeiramente, por cargo, por posição, por fama, você deve agir com humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus e jamais menosprezar os outros membros da família e tentar ajudar. Porque se você é mais próspero na sua família, se você é bem-sucedido em todas as áreas do que os outros, você foi levantado para ajudar essa família, para abençoar essa família e nunca desprezar no seu coração e nunca achar que isso é virtude sua, não. Isso é virtude do céu, foi o céu que te abençoou até mais do que os outros. E se você for um que aparentemente é menos sucedido do que os outros, não pense que você é o pior. Se você tiver que ser o menor na família, deve descansar na soberania de Deus. Saber que a importância de uma pessoa não repousa nos bens, nas coisas que elas possuem. Então, que Deus possa abençoar vocês como família e preste muita atenção, tenha consciência. Toda família, toda casa, um vai se destacar mais do que o outro. Acontecia na família de Isaac, desde o ventre da sua mãe já se percebeu e o próprio Deus alertou: olha, vai ter um povo aí que vai ser maior do que o outro, vai se destacar mais do que o outro. Inclusive, o maior, o primeiro que nascer aí, vai servir o menor. Então, temos que ter essa convicção para nós não entrarmos em depressão, em luta, em questionamentos, achar que Deus ama mais um do que o outro. Não. Então entenda isso, tenha consciência disso na família. Mais uma verdade, o verso 27 que destaca: cresceram os meninos. A Bíblia vai dizer que nessa caminhada da família de Isaac, os meninos crescem. O verso 27 fala: cresceram os meninos. Esaú se tornou perito em caça, um homem do campo, ao passo que Jacó se tornou sossegado, um homem sossegado, habitava nas tendas, próximo da casa, né? Próximo da sua mãe, ficou ao redor da sua mãe. Então jamais deixe de reconhecer que cada um dentro da família tem um temperamento diferente. Esaú era mais explosivo, perito, era mais rústico. Ele era mais rústico, era um cara do campo, era um homem do campo, um caçador, um perito em caça. E por isso seu pai até gostava, porque o seu pai gostava muito de comer a caça que Esaú trazia do mato. Cada um tem um temperamento. Jacó era um cara mais pacato, ficava mais próximo da sua mãe, mais próximo da sua casa. E nada disso deve diminuir um ao outro. Uns serão mais arrojados, impulsivos, outros serão mais tranquilos, mais pacatos. Entender e respeitar as diferenças vai nos ajudar a manter a unidade. Mas o texto bíblico ainda traz mais uma lição muito importante e eu quero trazer para a nossa reflexão. O verso 28, o texto é muito rico, irmãos, e eu estou apenas pontuando. O verso 28 diz: Isaac tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava mais a Jacó. Irmãos, não permita, outra verdade, outra lição, não permita que exista parcialidade na paternidade. Não permita. Isso trouxe problemas futuros para a família de Isaac e também trará para a nossa família e para qualquer família onde esse problema se apresentar. Jacó reproduziu o comportamento de seus pais. Ele amou mais a José do que os outros filhos. Quando Jacó então se tornou pai, ele reproduziu
aquilo que ele viu, porque ele percebeu que o seu pai, Isaac, amava mais o seu irmão, e sua mãe tinha uma predileção pela sua vida, pelo próprio Jacó. Então ele desenvolveu esse comportamento no futuro. Se nós agirmos assim com os nossos filhos, em casa, futuramente eles também desenvolverão esse comportamento, porque aprenderam dentro de casa. Então temos que ter muito cuidado. Isso trará dores, trará problema, trará dificuldade para a nossa família. Então não permita. Trate todos iguais. Seja simples com todos. Seja igual para todos. Ame com a mesma intensidade todos da sua casa. Porque nós fazendo assim, traremos salvação para dentro da nossa casa e um resgate dos valores familiares. Amém? E por último, já finalizando nossa reflexão nesse BN em Casa, o verso 29 até o 33 vai concluir algo que eu creio que seja muito importante para a nossa reflexão. O texto vai dizer no verso 29: Jacó tinha feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Verso 31, disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: Estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e então vendeu o direito de primogenitura. Primeiro entendimento aqui a respeito da primogenitura, que era algo contemporâneo, da época deles, algo que era cultural. O filho mais velho, até hoje, em vários lugares, o filho mais velho sempre assume quando o pai morre. Então Isaac já estava velho nessa época e já estava partindo para isso. Então o treinamento do Isaac já era para que Esaú assumisse tudo. Então todos ali sabiam que o direito de primogenitura era do filho primeiro, aquele que nasceu primeiro. Nasceu primeiro, mas Jacó viu a fome dele, ele chegou do campo cansado e ele fez uma proposta. O direito era de Esaú, mas Jacó fez uma proposta e ele, por causa da fome, vendeu e trocou num prato de lentilhas. Verso 34, Jacó deu a Esaú pão e um guisado de lentilha, ele comeu e bebeu, e então levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que nós podemos aprender? Duas coisas importantes para finalizar. Nunca aproveite-se da vulnerabilidade dos outros. Jacó aproveitou da vulnerabilidade, da fome do irmão. O irmão estava com uma necessidade específica. Então existem pessoas no meio de família que aproveitam da fraqueza do outro, porque o outro está precisando de um dinheiro urgente, cobra juros excessivos, abusivos. Aproveita da vulnerabilidade e faz negócios para tirar proveito dessa vulnerabilidade. Então, no meio da família, toma cuidado para você não aproveitar daquele que realmente está fragilizado. Segunda verdade que essa história da primogenitura também nos ensina: nunca despreze, jamais menospreze as coisas espirituais na família. Jamais menospreze os princípios espirituais na família. O direito de primogenitura era um grande privilégio. O primogênito recebia a bênção paterna, que era praticamente como uma palavra profética sobre a vida de quem recebia. Simbolizava uma bênção espiritual. E, no entanto, Esaú desprezou. A Bíblia diz que ele desprezou. Esaú desprezou, o verso 34 diz, o direito de primogenitura. Ele é considerado nessa passagem como símbolo de uma mente materialista. Profano é aquele que não dá valor às coisas espirituais. Quantas pessoas e quantas famílias estão trocando seu direito de primogenitura por um cozinhado, por um guisado, por um bocado de lentilhas, apenas para saciar o momento, a fome momentânea. Jesus teve essa oportunidade
O diabo tentou Jesus quando Jesus estava no deserto, já num processo e num propósito de jejum de 40 dias, 40 noites. Ele apresentou as pedras, transforma essas pedras em pães. Se Jesus, então, abraçasse essa ideia do diabo, ele trocaria esse direito de ser o nosso irmão primogênito, o irmão que nos resgataria como família, e se venderia em troca daquela fome e daquele prazer, ou seja, saciar a fome momentânea. Temos que ter cuidado com isso, porque senão nós vamos trocando coisas materiais por valores e princípios espirituais no meio da família. E aí, depois não sabemos explicar porque que nossa família acabou, porque que nossa família se desintegrou. Então essas são verdades específicas sobre a família do patriarca Isaac. Eu queria compartilhar isso com vocês nessa série que estamos meditando. E em nome de Jesus, Deus há de resgatar sua família, sua casa, seu filho. Em nome de Jesus, seu marido, sua esposa, Deus há de entrar com uma unção nova, uma nova estação na família de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, graças te dou por essa família e por verdades que estudamos e aprendemos aqui agora de forma simples e prática, mas que resultará em algo poderoso para a nossa vida. Aprender com a família de Isaac é transferir para nós princípios e também perceber cuidados que devemos tomar para não fazer como eles. Que o Senhor venha nos abençoar e derramar sobre nós a tua paz, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e viva um novo tempo.